novamente para a nossa uma segunda mesa, Traga umas duas. mesa redonda, que a Marcela, do Meninas Poderosas, super bacana, ela vai guiar a discussão pra gente. Bem-vinda, Marcela. Obrigada. Oi, pessoal. Primeiro queria agradecer ao Jean pelo convite e a todo o pessoal da CEMAP. Vou sair aqui enquanto você tá na minha cara, aqui embaixo. Não, tranquilo, não precisa não. Bom, o Jean pediu para eu falar um pouco sobre Meninas Supercientistas e um pouco sobre mim, né, sobre as coisas que eu já fiz. E então, como o professor Belotti também falou das extras curriculares, eu fiz muitas, assim, elas não contaram crédito, mas eu acho que eu vou aproveitar então e contar um pouco das extras que eu fiz, né. Bom, eu entrei na Unicamp em 2016 e quando eu estava no ensino médio, eu queria muito fazer algo que eu pudesse ajudar as pessoas, fazer algo pelas pessoas. E eu achava que para fazer isso eu precisava fazer uma ciência humana. Então eu entrei na Unicamp em Ciências Sociais. Só que de cara eu odiei. Assim, eu percebi bem rápido. E aí no segundo dia, terceiro dia de aula, eu fui na DAC desesperada. E aí o moço da DAC falou: não cancela a sua matrícula. Olha as disciplinas, tem alguma coisa que você gosta, que você gostava no ensino médio? Porque eu entrei na Unicamp, eu tinha acabado de fazer 17 anos, assim, né? Então, eu falei pra ele, eu gostava muito de física, muito de matemática na escola. E ele falou, que tal você fazer cálculo, física e GA? Aí eu falei, beleza, eu vou me inscrever nisso. Aí ele disse que meu curso na época tinha umas eletivas e que ia dar certo pra eu fazer isso, né? Então, eu me inscrevi nessas disciplinas de Física GA e eu também me inscrevi numa disciplina do Museu Exploratório da Unicamp, que era uma disciplina meio que de extensão mesmo na época, e a gente fazia várias atividades no museu e a gente aprendia atividades de moderação, né, que eram atividades que você recebia o pessoal lá e explicava as exposições do museu e coisas do tipo. E lá no museu foi muito legal, porque eles faziam várias atividades de divulgação científica. E eu acho que divulgação científica me abriu um pouco os olhos de uma forma que a gente consegue dar retorno para as pessoas daqui da universidade, sabe? Porque eu tenho impressão, não só impressão, né? A gente sabe que é realidade, que as pessoas, no geral, ficam muito distantes da universidade. Elas não sabem, às vezes, por exemplo, que a Unicamp é uma universidade pública, uma universidade gratuita. Então, quando a gente faz divulgação científica, a gente não fala só sobre, por exemplo, sobre o que eu estou estudando aqui no IMEC. A gente fala também sobre a universidade, a gente fala também sobre oportunidades. E no museu, eu comecei a enxergar isso e eu comecei a gostar um pouco mais de matemática, de física, de astronomia. A gente recebeu um professor convidado de uma universidade, acho que do Pernambuco, se eu não me engano. E ele trouxe uma van com um telescópio super legal. Era um telescópio daqueles que você só coloca o nome do que você quer observar e ele já redireciona, assim, pra você. E eu achei bem fantástico. E teve um dia que eu tava com um professor lá do museu, que ele era diretor, que era o professor André Santanque, lá do IC. E chegou uma menininha, bem pequenininha, assim, o nome dela era Júlia, lembro até hoje o nome dela. E ela falou, assim, que ela gostava muito das estrelas e ela falou que ela queria observar. E aí foi mostrando as coisas pra ela, foi explicando o que eram aquelas coisas, o que eram aqueles planetas. E aí depois o pai dela veio me dizer que ela tinha adorado, ele veio me agradecer e disse que ela falou pra ele que quando ela crescesse, ela queria estudar os planetas, porque a ciência precisava de mais mulheres e ela ia inventar um carro voador. E eu não falei nada disso pra ela, sabe? Ela só sentiu lá, assim, viu uma mulher explicando aquelas coisas pra ela, ela gostou e ela viu que aquele lugar também era pra ela, né? E eu fiquei muito emocionada, assim, cheguei em casa e chorei até, porque eu sou chorona. E aí eu adorei, assim, achei muito legal. E aí eu vi que eu queria fazer isso pra mais meninas como a Júlia, pra mais pessoas, enfim. E eu comecei a me engajar bastante em atividades de astronomia, de, por exemplo, observações aos astros, e eu criei um grupo de estudos de astronomia na época. O professor Rafael Leão aqui, ele conduzia um pouco o grupo de estudos. Foi bem legal, assim, a gente conseguiu fazer coisas bem legais para várias pessoas.
Enquanto isso, eu fui fazendo as atividades, né? Não, as disciplinas do EMEC, do IFGW e tudo mais. E eu fui percebendo que, ok, que eu queria fazer isso, mas eu ainda não sabia exatamente o que eu queria fazer. E aí eu remanejei pro IMEC, né? Porque sociais tinham uns créditos eletivos. E aí tem umas regras lá no site da DAC, não perguntem pra mim, porque eles mudam aquilo lá, enfim, muito burocrático. Mas tem o site deles e eu consegui transferir, mesmo não tendo nada a ver o curso. Aí, depois que eu consegui transferir, eu fui fazendo as matérias obrigatórias, matérias do IC e tudo mais. E eu fui gostando muito do curso, só que eu também fui percebendo que, às vezes, o curso e a universidade, eles são muito hostis, né? Com você, com todo mundo. Mas eu acho que, em especial, quando você é menina, sabe? Porque eu acho que, aos pouquinhos, a gente está aumentando a quantidade de meninas nas ciências exatas. Mas, às vezes, eu me sentia mal, assim, por exemplo, aconteceu de eu fazer uma matéria e só tinha eu e a professora de mulher na turma. Ou também eu fiz uma outra disciplina e aí eu fiquei, nossa, acho que eu vou ser a única menina da turma. Aí chegou uma menina, sentou do meu lado, ela olhou pra mim e falou, eu achei que eu ia ser a única menina da turma. E aí isso gerou muito incômodo, assim, pra mim, né? Fora comentários desagradáveis, sabe? Tipo, você foi bem nessa matéria porque o professor gostou de você porque você é menina. Não porque você é competente, sabe? Falar porque gostou de você. Isso sempre gerou muito, muito incômodo. E aí um dia eu tava mexendo no meu Facebook e eu vi uma iniciativa chamada Meninas Consciência, que ia ter lá na USP. E eu achei muito legal, muito bacana. E eu pensei, nossa, eu quero participar. Aí eu fui ver, era pra criança, eu falei, não vai dar. Mas eu mandei uma mensagem perguntando como eu fazia pra trazer isso pra Unicamp, qual era o formato do evento, coisas assim. E aí elas me falaram e disseram que a ideia é que isso vá para várias universidades, vá para muitas cidades e que a gente consiga atingir muitas e muitas meninas, né? Então eu fiz um super rascunhozinho. Eu conversei com um amigo meu, que ele era diretor do Museu Aberto de Astronomia daqui de Campinas. Eu falei com todo mundo que eu conheci que podia ajudar, que podia fazer arte, que podia fazer várias coisas. E aí quando eu tinha estruturado, eu chamei a professora Ania aqui do IMEC e uma outra amiga minha e umas outras amigas minhas para indo fazendo as coisinhas do projeto e todo mundo topou. E foi muito legal porque assim que a gente lançou o projeto, assim que a gente abriu as inscrições, a gente teve mais de 1000 inscrições só no primeiro dia. E depois, no total, a gente teve tipo umas 2.600. Então, por exemplo, a gente consegue ver isso, assim, existem muitas meninas que têm interesse na ciência. Imagina, no primeiro dia já tem 1000 meninas inscritas, né? Então, por que nos cursos de ciências exatas a gente tem tão poucas meninas, né? Então, a gente começou a fazer esse projeto, a gente trouxe as meninas aqui para a universidade, elas começaram a assistir várias palestras, participar de workshops, a gente organizou muitas coisas legais, tem uma programação bem diversa, é totalmente gratuito, elas vêm aqui durante 4 sábados. Então, por exemplo, antes do evento, elas acham, ciência é legal, eu gosto de matemática, ou coisas assim, mas elas não acreditam que isso pode ser uma coisa para elas, que ser cientista é um sonho palpável, sabe? Então, depois do evento, elas se sentem meio transformadas, assim, sabe? Elas encontram meninas que gostam da mesma coisa que elas criam, tipo, uma rede de apoio e elas saem aí disseminando também a palavra do Meninas Supercientistas, falando que para as amigas delas se inscreverem, super legal. Dá uma pausa aqui, acho que estava falando muito rápido. E, enfim, com esse projeto, ele foi também uma atividade extracurricular, né? Provavelmente a gente não vai conseguir uma disciplina, como o professor Bilotti estava falando pra gente, mas é muito legal porque as meninas começaram a ter contato com pessoas aqui de dentro da universidade, né? Com professoras, com alunas, com funcionárias da Unicamp. E depois do evento, elas continuaram, né, interagindo com a gente ainda não tem resultados assim, X meninas passaram pelo Meninas Supercientistas e entraram num curso de ciências exatas na Unicamp ou em outras universidades porque elas são um pouco pequenas. Mas a gente conseguiu trazer elas aqui para a universidade e mostrar para elas que, se elas quiserem, elas podem estar aqui também, né? Então, com isso, a gente já apresentou sobre o Meninas Supercientistas em vários eventos
mulheres na ciência, coisas do tipo. E atualmente tem se disseminado bastante essas iniciativas. E eu acho que se vocês tiverem a oportunidade de participar de alguma iniciativa, participem, meninas, eu acho que é muito legal. Tanto para você criar uma rede de apoio, para você poder incentivar mais meninas. E para os meninos, eu acho que uma forma de vocês cooperarem com essas iniciativas é divulgando as iniciativas e não atrapalhando também. Não fazendo comentários desagradáveis ou coisas assim para as coleguinhas de vocês. Vocês já ajudam muito as meninas a continuarem o curso e coisas do tipo. O Meninas Percentistas não tem vínculo com o Grupo Elsa, então eu não sei falar exatamente para vocês como eles funcionam, mas aqui no nosso instituto, né, para meninas na faculdade, meninas do EMEC, a gente tem esse grupo de apoio. Mas eu acho muito legal quando você está no curso, você ter colegas com quem você pode contar, com quem você pode buscar apoio. Então, por exemplo, se às vezes você se sente um pouco sozinha, procurar uma professora que você sente que pode te apoiar, você procurar algumas amigas, algumas pessoas mais experientes no curso, né? Então, eu acho que o que eu estou falando aqui não é só sobre meninas percentistas, mas também, de certa forma, sobre permanência e incentivo de meninas, por exemplo, no cursão ou nas ciências exatas. Para vocês acreditarem que, se eu entrei na Unicamp, é porque eu sou inteligente, porque eu sou capaz, porque se eu quiser esse curso é sim para mim, e porque eu posso fazer o que eu quiser, inclusive estar dentro da matemática aplicada, fazer pós-graduação na matemática aplicada, fazer o que eu quiser. Se eu não quiser fazer nada disso e fazer outra coisa, tudo bem, desde que eu tenha consciência de que eu posso fazer todas as coisas se eu desejar e não se sentir diminuída pelas pessoas. Se alguém falar alguma coisa besteira, releva, porque não vai agregar, e tenta procurar pessoas nas quais você pode se apoiar. E se vocês gostaram, por exemplo, do Meninas Percentistas, siga a gente nas redes sociais. E a gente não tem um processo letivo assim fixo, em alguma data específica do ano. A gente geralmente abre vagas para monitoras, que a gente vai fazer o evento em novembro. Então, em novembro, se vocês quiserem ser monitoras do projeto, provavelmente a gente vai abrir algumas vagas. E para organização, é sob demanda, assim. Então, se a gente vai precisando, a gente vai abrir algo do tipo. Nada muito fixo. Então, convido todo mundo aí, quando vê o Meninas Percentistas, dar um apoio, compartilhar os nossos posts e coisas do tipo. E se interessar, meninas se inscreverem para monitoras. Os meninos podem compartilhar, assim como eu falei. E, bom, eu acho que é isso. Eu acho que participar também das extracurriculares, não só meninas percentistas, mas como o professor Bilotti falou, é muito bom, porque às vezes eu acho que a graduação, ela é muito difícil já, sabe? E aí, às vezes você encontra uma extracurricular, você consegue achar um outro espaço para você se distrair, para você tornar a graduação mais legal, quando você sente que ela tá meio maçante ou coisa do tipo. Então, acho que é isso. Se vocês tiverem uma pergunta específica, que eu acho que eu divaguei um pouco, só fui falando sobre meninas percentistas, perguntas mais objetivas também sobre as coisas que eu fiz, sobre mim, enfim, fiquem à vontade. E eu acho que é isso. Obrigada, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, se quiser falar? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Assim, se eu quiser participar do projeto, da organização do projeto, entrar em contato com vocês, assim, tipo isso. Então, você pode mandar um e-mail pra gente ou entrar em contato com a gente pela página, mas da organização, como eu falei, a gente geralmente não tem um processo seletivo fixo, né? A gente abriu algumas vagas recentemente, mas a gente não tem previsão para abrir mais vagas. Então, acho que é isso. E sobre você falou que vai ter projeto de monitoria em novembro, né? Não sei se... Estão me ouvindo? Melhor. Vocês falaram que vai ter projeto de monitoria em novembro, é isso? Então, é monitoria para as meninas participantes do Meninas Percentistas, mas não monitoria nossa para as pessoas. Tá. Mas, se vocês quiserem conversar e tudo mais, vocês podem me mandar mensagem pelas redes sociais, eu não vejo muito.
Mas se vocês quiserem, sei lá, mandar uma mensagem no LinkedIn, falar, oi, eu te vi palestrando na CEMAP, aí eu vou lembrar de você, porque eu não sou muito boa com fisionomia, então tem que avisar. Aí, e a gente pode conversar sobre, sou aluna aqui da Matemática Aplicada, eu tô quase me formando, eu me formo esse semestre, mas em Ciência da Computação, porque eu fui fazendo as matérias. E atualmente eu tô fazendo estágio no Itaú. Eu já fiz algumas ICs, algumas coisas. Então, se vocês quiserem conversar sobre coisas relacionadas à graduação, a gente pode conversar também. Se vocês quiserem fazer perguntas agora, vocês podem fazer. Eu falo um pouco mais sobre. Eu acho que é isso. Então, se vocês não tiverem mais perguntas, depois vocês podem falar comigo aí pelas redes sociais. Mas fiquem à vontade. Alguma dúvida? Oi. Esse projeto que eu, é mais para ciências exatas, mas é tipo, mais focado em matemática, física, como é que funciona? Então, o projeto é focado em ciências exatas, tecnologia, engenharia e matemática, só que não tem um foco central, assim, a gente foca mais em matemática, a gente foca mais em física. Não, é meio que a gente, na organização nós temos 3 pessoas da computação e uma pessoa da engenharia de alimentos. Então, acho que a gente, às vezes, puxa um pouquinho mais para comp, mas a gente sempre tenta chamar pelo menos uma mulher de cada uma das ciências exatas, tecnologia, sabe? A gente tenta diversificar um pouco, mas eu acho que a gente ainda tem um viés, assim, do nosso gosto pessoal pelos assuntos. Então, por exemplo, gosto de astronomia. Então, se você for olhar todas as edições do Meninas por Cientistas, tem alguém da astronomia, porque eu sempre gosto de chamar alguém da astronomia. Então, por exemplo, as meninas também têm as pessoas que elas gostam, que elas admiram, e a gente tenta chamar todas as pessoas. Então, por exemplo, se você acessar o canal do Meninas por Cientistas no YouTube, você vai conseguir assistir as palestras do ano passado, porque tá tudo gravado. E como foi online, foi legal porque a gente conseguiu trazer palestrantes de longe. Então, eu tenho uma amiga que ela trabalha na NASA com exoplanetas. E aí ela falou com as meninas. Então, foi muito bacana, porque as meninas ficaram tipo, caramba, tem uma brasileira na NASA que se formou numa universidade brasileira e foi pra NASA, sabe? Então, elas ficaram tipo, super encantadas, porque elas viram que, existe alguém, se a pessoa conseguiu, talvez eu também consiga um dia, sabe? Não ficou uma coisa muito distante. Uma outra menina da organização, ela tem uma amiga que é professora numa universidade lá da França. Aí essa professora conversou com as meninas também. Então foi bem legal, porque a gente trouxe mulheres de vários lugares, mulheres que a gente tinha alguma conexão, que a gente tinha admiração, e elas falaram com as meninas. Então acho que é isso. E aí funciona tipo no fim de semana, ou tipo, são vários dias? São 4 a 5 sábados. Então as meninas vêm aqui para a Unicamp e elas ficam das 9 da manhã até 5 horas da tarde e tem uma pausinha para o almoço. Então esse ano a gente vai levar as meninas para o CNPEM, né? Então vai ser um dia inteiro no CNPEM. No primeiro ano a gente levou as meninas para o Museu de Astronomia, então elas ficaram um período lá. Mas em geral a maior parte das atividades é aqui no IMEC ou no IC. Alguém tem mais